Vamos falar sobre diversidade? Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Grupo Somos. Nós nos reunimos aqui em formato virtual mais uma vez. Eu estou aqui com o meu grande amigo Clarisvaldo. Clarisvaldo, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz E por estar aqui novamente. aceitou o desafio? A gente às vezes evita esse assunto. Vamos falar sobre diversidade, Clarisvaldo? É um assunto de extrema importância, é um assunto que deve ser abordado. Eu espero poder expandir horizontes hoje. Agora, você que está assistindo deve estar pensando, mas como assim? Eu não estou entendendo essa abertura. Nós estamos aqui, você já está vendo aí na tela uma pessoa diferente, que você não conhece, já já vou apresentar ela para você. Nós estamos reunidos, temos aqui um grupo ao vivo nos acompanhando. Lembrando que em breve nós vamos enviar para você o convite, você que está acompanhando o vídeo do Somos, as nossas gravações, para que a gente possa fazer no modelo de live e você possa estar aqui interagindo com o nosso convidado e conosco. E o Grupo Somos tem falado sobre diversidade, nas suas reuniões, nos seus encontros sobre diversidade. E muitas vezes é um assunto que parece um bicho de sete cabeças, complicadíssimo, difícil. Num desses nossos encontros, surgiu um nome. Alguém falou assim: olha, eu conheço uma pessoa que vai nos ajudar a deixar esse negócio mais simples, mais fácil, ela tem esse poder. E aí, a nossa convidada, ela aceita o convite para estar conosco. Eu vou passar aqui para você, ela é psicóloga, junguiana, trabalha há 10 anos na área de psicologia clínica, com experiência de 5 anos em psicologia organizacional. Ela é uma pessoa que vive de verdade, porque ela acredita que quando você vive de verdade, os outros também vivem. Está lá no status do WhatsApp dela. A nossa convidada, que é a doutora Raquel, ela pode não ser de função, de crachá metroviária, mas de coração. Eu tenho certeza que ela é. Seja bem-vinda, doutora Raquel, e fala rapidinho qual que é esse vínculo que torna você uma metroviária de coração? Ah, meu pai, né? O doutor Antônio. Doutor Antônio, o episódio mais assistido hoje no nosso canal do YouTube do Somos, o que eu estou fazendo com o que eu estou ouvindo de vocês, Teodósio, carinhosamente a gente chama ele aqui de Teodósio, né? E a Raquel, muito obrigado por participar aqui conosco e nos ajudar a entender esse assunto que nas poucas horas aí de conversa que nós tivemos, você conseguiu tornar tão simples. Eu que agradeço, viu? É uma honra estar aqui nesse grupo tão especial, com um trabalho tão importante e necessário. Você falando que eu sou metroviária de coração, sabe a primeira imagem que veio na minha cabeça? Eu, criança, indo participar do dia dos filhos, dos funcionários, para visitar o metrô. E eu lembro que tinham várias crianças, filhos dos metroviários, e eu estava lá no meio, encontrei meu pai várias vezes ao longo da visita, né? Eu lembro da gente entrando na cabine, falando o nome das estações, isso nunca saiu da minha cabeça. Foi a primeira imagem que me veio, assim, realmente, a metroviária de coração. Doutora, quando a gente começou a falar sobre diversidade, realmente a gente tem aí um assunto que ele é central, ele se tornou central, ele deveria ter sido sempre central, mas hoje, graças a Deus, ele tem se tornado central nas discussões, nas empresas, nos ciclos sociais, nas organizações. E aí, quando o seu nome surgiu, foi como a gente pudesse buscar aí uma forma de entender. E aí, antes disso, eu queria te perguntar, como é que surge na sua carreira, né, na sua vida como psicóloga, esse seu interesse na questão da diversidade? Então, esse interesse, ele surgiu há uns anos atrás, antes de trabalhar como psicóloga clínica, né, atendendo os pacientes no consultório, eu trabalhava em uma agência de emprego. Eu acho que o pessoal deve conhecer a Barão de Tapetininga, ali no centro de São Paulo. Quem onde... nunca levou um currículo lá, né? Pois é, eu já levei também. E ficar muitos plaqueiros ali na rua, oferecendo, divulgando vagas. Eu trabalhava em uma dessas agências de emprego. A gente, inclusive, tinha um plaqueiro que ajudava a divulgar as vagas também, que ficava ali na Barão, né? E o que eu fui percebendo, uma questão que foi chamando a minha atenção. Quando você trabalha em agência, são várias empresas que abrem vagas com você
à procura de candidatos para inúmeras funções, enfim. E eu fui percebendo que existia uma discriminação, um preconceito na hora do momento da requisição dessas vagas. Então, as empresas divulgavam não só os requisitos profissionais, mas começavam a passar para a gente restrições a nível de aparência, a nível de raça, a nível de uma série de questões. E barravam candidatos, muitas vezes, que tinham a experiência, enfim, que tinham o currículo necessário para a oportunidade, porém barravam por uma questão que não estava relacionada ao conhecimento técnico da pessoa. E isso foi uma questão que começou a mexer muito comigo. Esse preconceito, as pessoas serem barradas por quem elas são e o conteúdo em si, a experiência delas não sendo colocada em primeiro plano. E foi aí que, nesse momento, eu comecei a despertar para essa questão da diversidade, o quanto é importante a gente trabalhar isso na inclusão, né, no diálogo sobre isso e para abrir a mente das pessoas, né, nesse sentido. Começou ali, Gilson. Está muito em pauta, isso está sendo muito discutido. Havia nuances dessa falta de diversidade, até desse preconceito nas estruturas organizacionais das empresas, da forma como ela contrata, por exemplo. O que explica, doutora, essa naturalidade, talvez, que não deveria ser, com que se tratava essa questão, né? E hoje, com o assunto entrando em referência, em centralidade, a dificuldade que algumas pessoas, e aí quando a gente fala do indivíduo, a gente está falando da sociedade e das organizações, de lidar com a questão da diversidade. A dificuldade, eu entendo que exista muito aquilo que a gente conversou até ontem, alinhando aqui, o conflito das gerações. Perfeito. Né? Eu entendo que esse conflito gera muita dificuldade no entendimento, porque o que acontece? Eu entendo que a nossa sociedade, ela passou por um período em que houve muita repressão por conta de valores morais em relação a uma série de questões. Orientação sexual, raça, enfim, essas coisas todas. Conforme isso foi sendo trabalhado, conforme isso foi sendo diluído, a tecnologia também foi desenvolvendo nessa mesma proporção. E as informações sobre essa questão da diversidade foram chegando cada vez mais de uma forma mais intensa. Então, as pessoas começaram a ter mais acesso à informação sobre essa questão da diversidade humana, em todos os sentidos. Coisa que há um tempo atrás a gente não tinha acesso a tanta informação. A diversidade sempre existiu, porém, a informação, hoje, ela chega de uma forma massificada. E as pessoas que são de uma geração anterior, né, uma geração mais antiga, digamos assim, muitas vezes têm dificuldade de processar essa quantidade de informação e acaba sendo difícil até na aceitação nesse processo de diversidade, em todos os relacionamentos, não só nessa questão corporativa. Então, a dificuldade que eu vejo, as gerações processarem todas essas informações como algo que está sendo disseminado agora, mas que sempre existiu. Muito bom. A gente tem, assim, uma geração que está chegando, que vai ter mais facilidade, talvez, para lidar com isso, mas isso não faz com que a gente e as gerações anteriores busquem essa flexibilidade, né? Você usou um termo no nosso bate-papo de pré-roteiro que eu achei perfeito, essa rigidez que a pessoa tem, né? Se ela for muito rígida, ela quebra, né? Porque o mundo mudou e essa realidade, que é positiva, ela vai se impor. Né? Então, é um processo possível para quem aí... Eu sou péssimo nesse negócio da geração, né? Mas para trás é os baby boomers, né? O X, eu acho que eu sou X. Vai ter que buscar essa flexibilização, é isso, doutora? Isso, exatamente. Eu entendo eu acho que essa é uma missão de todos nós, de todas as gerações. Os processos humanos estão evoluindo muito rapidamente. A humanidade está evoluindo muito rapidamente. Então, a gente precisa desenvolver essa flexibilidade para que a gente consiga se adaptar a
toda essa diversidade humana que é fundamental para esse desenvolvimento que a gente está passando aí. Então, as pessoas tendo uma liberdade maior hoje de ser quem elas são, elas se mostram, elas falam sobre isso. Hoje existe muita informação, como eu falei, sendo divulgada, e a gente precisa estar aberto para isso. No nosso tempo, sabe? Eu acho que cada um tem o seu tempo de processar algumas questões. A flexibilidade não quer dizer que você tenha que ter uma mudança rápida. Você tem que assimilar tudo, aceitar tudo. Calma. Na velocidade que está chegando, né, a informação. Exatamente. Eu entendo que cada um tem o seu tempo, de acordo também com a sua própria criação, com os conceitos que foram colocados ali para essa pessoa. Não tem como a gente mudar também uma crença de uma vida toda em uma semana. Então, acho que respeitando o tempo de cada um, e cada um respeitando o seu próprio tempo, mas assim, ir caminhando para uma flexibilidade, para trabalhar essa rigidez, eu acho que esse é o caminho aí para que tudo dê certo. Clarisvaldo, você ia falar, eu acho que bem na hora que eu falei também, fica à vontade, meu amigo. Doutora, fonte do IBGE de 2018. População preta ou parda no Brasil, cerca de 55%. Se nós olharmos para o mercado de trabalho, cerca de 68% dos cargos gerenciais são ocupados por brancos. Representação política, 75% dos deputados federais são brancos. Fontes do IBGE 2018. Correlaciono isso com aquele teste, famoso teste da boneca, que foi criado por volta de 1939 e até hoje praticamente tem os mesmos resultados, né? Que é aquele teste onde que é possível verificar que as crianças elas têm que escolher entre uma boneca negra ou uma boneca branca, falar qual boneca que é melhor. Então, normalmente, as crianças escolhem a boneca branca, falam que a boneca branca é melhor, né? Até as crianças negras têm dificuldade de se reconhecer através das bonecas. Às vezes a criança é negra e fala que a boneca branca parece com ela, que a boneca branca é mais bonita, que a boneca negra é má. O quanto essa falta de representatividade pode impactar no processo de diversidade, nessa abrangência de ter diversidade nos mais variados aspectos, nos mais variados cargos, o quanto essa questão de olhar a criança ali já crescer num ambiente em que ela não tem uma referência, o quanto isso pode impactar na sociedade para passar por essa situação que nós historicamente vivemos. Impacta de uma forma totalmente negativa. A gente está perdendo talentos em meio a todo esse processo, porque a falta de representatividade, ela mexe profundamente na autoestima das pessoas negras, principalmente das crianças que crescem em busca de referências, elas precisam dessas referências para que elas conquistem cada vez mais espaço, para que elas vislumbrem aonde elas podem chegar. Então, a falta de representatividade é extremamente negativo, porque, como eu falei, a gente perde talentos, faz com que, de repente, as pessoas enxergam que elas não têm oportunidades, sendo que elas têm sim. Infelizmente, a gente tem essa realidade ainda, como você citou o exemplo das bonecas e tudo mais, da criança ter a visão, uma criança negra ter a visão de que a boneca branca é mais bonita. Olha a autoestima dessa criança, gente. Uma idade muito precoce, ela já não enxerga a beleza que ela tem. Isso impacta também na questão intelectual dessa criança, na forma como ela vai se colocar no mundo depois. Então, gente, a representatividade, ela é fundamental, porque a gente precisa resgatar todos esses talentos e todo esse potencial que a gente tem em todas as raças aqui no nosso país, pelo amor de Deus. Olha, eu fico pensando, doutora, com esse relato do meu amigo Clarisvaldo, o quanto de que isso causa em pessoas que, por serem diferentes, se expressarem de forma diferente, ou por terem tido consigo uma condição diferente, por conta dessa autoestima abalada, o quanto elas ficam restritas de voz, de participação social, de participação política, exatamente porque associam esse seu lugar
a um espaço que é muito restrito. Isso é importante entender, mas ao mesmo tempo você percebe como é grave essa situação. Muito grave. Você vê também no cenário corporativo, né, de você não ter cargos de liderança, né, com um nível de representatividade também significativo. Eu entendo que isso tende a mudar, mas ainda está em processo. Então, tudo isso é muito preocupante. Hoje está acontecendo uma mudança. Legal. Ela não é na velocidade que seria necessária, mas eu percebo um movimento nessa questão da representatividade. Eu percebo as novas gerações vindo com um olhar também muito mais aberto e muito mais inclusivo. Esse processo que a gente está falando aqui da nossa geração, né, de assimilar as coisas, de ser flexível, eu percebo que nas gerações mais novas isso já é algo mais natural, já flui numa intensidade maior. Então, eu entendo que no futuro a tendência é melhorar. Não é, como eu falei, não é na velocidade que a gente gostaria, que seria o ideal realmente, mas eu percebo que a gente está caminhando para isso. Nossa, graças a Deus. Muito bom. E pelo que eu vejo, doutora, isso também se expande, não só questão de etnia, né? Se expande também para o caso de mulher, questão de sexualidade. Por exemplo, na última semana eu verifiquei uma notícia que uma jogadora de futsal brasileira já foi eleita 7 vezes a melhor do mundo. E eu gosto de esportes, eu acompanho, só que até então eu não tinha essa informação. E na roda de conversa entre amigos também, nunca ouvi alguém falando. A impressão que dá é que ela teve que ser 7 vezes a melhor do mundo para que isso tivesse uma mídia mais forte. No mesmo contexto, o jogador Falcão, se eu não me engano, ele foi eleito 4 vezes o melhor do mundo também no mesmo esporte, só que desde que eu me conheço, eu sei que ele é um dos melhores de todos os tempos, o tanto de mídia que ocorre devido a este fato, devido a ele ser homem e ter sido eleito o melhor do mundo. E a própria Amandinha, ela fala que a referência dela para jogar futsal é o Falcão, porque ela não tem uma representatividade, né? O esporte não tem um investimento forte ali, né? Então, tanto que ela teve que ganhar 7 vezes para se tornar mais conhecida. Até procurei notícias mais antigas sobre ela e eu encontrei, sim, algumas coisas, mas não é aquela questão que fazem festa quando um jogador brasileiro é eleito o melhor do mundo. O quanto isso também pode impactar no mundo das mulheres hoje em dia, né? Na sociedade que a gente está vivenciando. Sim, a falta de representatividade faz com que a pessoa que está ali, no caso uma mulher, né, nessa situação dessa jogadora, ela perceba que ela tem que se provar muito mais do que os outros para que ela seja vista. É um desgaste que ela acaba tendo além do necessário, digamos assim. Essa situação pode acontecer, eu entendo, em diversas vertentes, não só no esporte, mas como a gente está colocando aqui, numa empresa, em vários locais. As pessoas que têm o poder de facilitar com que essas pessoas sejam vistas, que ela proporcione isso, Muito que bom. ela facilite isso, que ela vá abrindo essa visão para além do corpo, além do físico, além da opção dessa pessoa, que ela enxergue realmente a capacidade daquele ali que está do lado. E esse é um gancho importante para a gente falar um pouquinho, doutora, sobre um termo. A gente conversando, você falou, e eu, inclusive, usei como chamada para esse episódio, que é a possibilidade de todos, nos tornarmos agentes da mudança. Essa mudança, ela está acontecendo. Eu fico feliz quando eu vejo essas novas gerações assumindo posições de liderança, a sociedade se transmutando, isso se tornando, por exemplo, um tema de um episódio aqui de Metroviários do Grupo Somos. E aí eu queria te pedir para essa pessoa que está nos assistindo, para o Gilson, né, para quem está acompanhando aqui o episódio, algumas dicas, algumas sugestões que você poderia nos dar para tornar esse processo de mudança real em cada um, no indivíduo, para quebrar um pouquinho essa rigidez, para tentar entender o seu papel, porque eu acredito que com tudo que a gente está vivendo hoje, não basta não ser racista. Não basta não ser preconceituoso. Eu preciso ser antirracista e antipreconceituoso. O meu papel muda, né? Não basta eu ter uma posição de passividade. Não, eu não faço. Existe, a gente está até aqui, eu estou dando uma olhada no chat, existe algumas coisas estruturais que são de nuances, né? O Weber fala, o famoso lápis cor de pele, né?
como o exemplo da boneca, como não você não ter um band-aid na cor de pele negra, como a Silmara colocou também aqui no chat, e eu estou batendo a carteira da Voz da Consciência, desculpa. Mas a gente tem aqui agora uma oportunidade rica de aprender um pouquinho com a doutora de caminhos que é possível se trilhar para evoluir nesse sentido. Sim. O racismo estrutural, o preconceito, ele acontece tanto nas pequenas atitudes quanto nas grandes atitudes. Eles estão enraizados e meio que permeiam as nossas relações pessoais, empresariais, no esporte. Então, para que a gente quebre isso, cada um tem que se enxergar como esse agente da mudança. Eu faço parte dessa mudança. Então, ao longo da minha vida, nas minhas experiências, eu tenho que enxergar as oportunidades para atuar nisso, nessa mudança, e eu realmente atuar. São comentários, enfim, alguma fala que alguém pode ter, tanto na empresa como no meu círculo de amizades, de que forma eu posso atuar ali para informar essa pessoa, para quebrar uma barreira, para que tanto esse racismo quanto o preconceito deixem de fazer parte da nossa sociedade. Eu não espero mais que a mudança venha de fora, eu gero essa mudança. A gente até comentou ontem, por exemplo, eu entendo que os pais têm um papel muito importante, as pessoas que têm filhos, por exemplo. Eu faço parte da mudança e eu tenho que educar o meu filho para que ele também faça parte dessa mudança. Aí eu até comentei, eu e meu marido na escolha da escolinha da Aurora, da minha filha, a gente optou por uma escola que fosse inclusiva, justamente para que desde muito pequenininha ela lidasse com a diversidade em todos os sentidos, para que ela entenda que o ser humano é assim, que isso seja natural. Perfeito. É da realidade de todos nós. Então, eu acho que as pessoas que têm filhos têm esse papel também na educação dessas crianças. As pessoas que têm, como eu falei, cargos de liderança nas Os empresas, elas líderes. têm um papel muito importante para quebrar essas barreiras também no dia a dia, e são, como eu falei, pequenas e grandes barreiras, é ficar atento a comentários, a brincadeiras que eu entendo que hoje em dia já não deveriam ser mais entendidas como brincadeiras. Então, parece uma coisa, às vezes, boba, mas já todo mundo fala isso, a gente já está acostumado, mas é isso que mantém o preconceito e o racismo ativos. Doutora, eu sofri bastante preconceito a vida toda. Quando eu era criança, eu não sabia como reagir. Todas as brigas que eu tive na escola, até a quinta, sexta série, foram por causa de preconceito, né? Então, me chamavam de diversos nomes. Eu reagia através da raiva, né? Eu brigava. Até acho que chegou num ponto que eu pensei, se eu tiver que brigar toda vez que eu sofrer preconceito, eu vou passar o resto da vida brigando. Eu vou passar o resto da vida em situações de raiva, e a partir desse momento eu comecei a tentar atenuar a situação, pensar duas vezes antes de tomar uma medida, né? E também entender mais que aquilo não diz sobre a pessoa que eu sou, sobre a minha personalidade. Ah, Você teria algum conselho para esses clarisvaldos que passam por essas situações no dia a dia, ou para a criança ali, ou para os pais dessa criança? Tem Uhum. algo que possa ajudá-los? Não sei, talvez procurar uma terapia ou alguma outra forma de lidar com a situação? Eu entendo assim, infelizmente essa situação ela ainda acontece, aconteceu com você, acontece hoje com muitas crianças. As adversidades na nossa vida, a psicologia entende como aprendizados, né? Oportunidades para que nós possamos desenvolver alguns pontos importantes na nossa vida. A gente não entende muito bem o porquê maior de muitas coisas. Por que aquela pessoa tem que passar por tanto sofrimento, essas situações pesadas logo na infância? Porém, eu entendo que existe um processo de fortalecimento do indivíduo a partir dessas experiências. Então, tudo isso que você passou na sua infância, com certeza foi muito difícil e durante muito tempo você não soube muito bem o que fazer com isso. Mas depois de adulto, são experiências que você pode olhar para trás e perceber o quanto você foi forte, o quanto você pôde desenvolver
habilidades que provavelmente outras crianças, outros indivíduos não tiveram essa oportunidade. As facilidades, muitas vezes, fazem com que as pessoas não desenvolvam todo o potencial emocional que elas têm. O ser humano, ele desenvolve muito na dificuldade, e eu enxergo pessoas como você com uma capacidade de resiliência, uma capacidade emocional absurda, assim, justamente por conta dessas adversidades. Eu não entendo que essas adversidades tenham que acontecer, mas já que elas acontecem, eu entendo que cada um pode enxergar como algo valioso para o processo de autoconhecimento e para o processo de autofortalecimento a nível emocional. A experiência que você tem hoje, o nível de entendimento que você tem, pode ajudar outras pessoas que passam por isso, crianças que possam passar por isso, e também a nível de informação para que aqueles que tenham que mudar esse comportamento racista mudem. Então, hoje você está tendo voz, você está colocando isso para fora, você está manifestando essa experiência que é muito importante. E eu entendo que é fruto também de toda essa situação, de tudo que você passou. Então, para que a gente lide com essas adversidades, basta a gente enxergar um sentido, um propósito nisso tudo. Qual foi o propósito de eu ter passado por tudo isso? A gente não tem como negar o passado, não tem como apagar o passado, mas de que forma eu posso transformar esse passado em um propósito para a minha vida, em um sentido maior? Então, é isso que eu diria para todas as pessoas que passaram por situações como as suas. E é isso, gente. Quando cada um olha para si mesmo e consegue perceber todas esses elementos opostos dentro de si, né, a gente consegue aceitar melhor o outro. Eu acho que isso é o que é fundamental. Doutora, chegou aquela parte mais difícil desse encontro nosso aqui. Sem dúvida nenhuma, essa é a parte mais difícil, que é quando a gente precisa encerrar. Esse assunto, ele com certeza, ele é um assunto muito rico e a conversa, o debate, o aprendizado é uma constância de todo ser humano. Você tem que renovar e buscar isso sempre. Eu quero, em primeiro lugar, o mais importante é te agradecer, em nome do Grupo Somos, em nome do Metrô, agradecer pela sua participação aqui conosco, por ter aceitado de forma tão gentil esse convite e por ter nos ensinado tanto. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui gravando com vocês, um grupo muito especial, muito necessário, pessoas incríveis, né, pelo que eu conheci aqui. Adorei conhecer cada um, conversar com vocês, foi uma troca maravilhosa. Eu que só tenho a agradecer. Muito obrigado, doutora. Quero dizer que o Clarisvaldo, nosso membro da bancada aqui, ele tem saído dos últimos episódios como GLG. Como todos sabem, na diretoria de operações, nós não temos mais a gerência logística, GLG como existia, e o Clarisvaldo, a preço de muita negociação, contratado lá para GCP, gerência de compras. Hoje já apareceu aí a área nova do Clarisvaldo, representando Somos lá na GCP. Clarisvaldo, quais são as suas considerações finais, meu amigo? É um marco para mim na minha carreira profissional estar participando de uma live como essa, de ter esse bate-papo dentro da empresa. É uma quebra de paradigma gigantesca. Acredito que vai agregar para muitas pessoas. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Gilson. Agradeço a todos do Somos também por possibilitar este trabalho. Acredito que seja um trabalho fundamental para uma melhoria, não só dentro da companhia, mas também externamente, como uma sociedade, com uma responsabilidade social que a empresa tem. E só tenho a agradecer. E assim como o Luther King falou uma vez, ele disse que tinha um sonho de ver os filhos dele serem julgados pelo caráter. Então, eu acredito que isso resume toda essa conversa aqui. Muito obrigado. Muito bom. Pessoal, para você que nos acompanhou, muito obrigado por estar aqui conosco e fique atento os próximos e-mails, notificações do nosso canal no YouTube. Continuaremos nessa jornada de falar daquilo que realmente fugir aí da parte técnica, da parte dos trens, das vias, dos túneis e falar de fator humano. Isso é muito importante. Obrigado e até a próxima.